Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Roberto Valverde, que é fundador do Grupo PariBem, fundador da startup Migu e um dos autores aí de post mais polêmico no LinkedIn atualmente. Velho, essa obrigado. parte você não combinou aí. Não, a gente faz a... Pegadinha do malandro, e aí eu escrevi isso lá, né? Cara, pô, obrigado demais aí pela presença, já pousou no aeroporto, já veio pra cá. Cara, eu quero falar várias coisas, mas eu acho que tem um ponto aqui que vai, eu acho que, guiar o nosso papo inteiro, que é muito sobre crescimento em economia real. A gente fala muito aqui de startup, de tech, aquela coisa toda. E eu lembro que na primeira temporada... Foi na primeira? Acho que foi. Eu entrevistei o Bruno Van Enck, lá da Corleone. Ok. Cara, ele falou como cresceu uma barbearia. E vários dos detalhes e tal. E eu recebi muito elogio, porque eu acho que aproximou, mesmo de quem não tem barbearias, mas eu acho que é mais fácil das pessoas tangibilizarem, entenderem os detalhes ali. O cara consegue ver o detalhe do crescimento. Às vezes o detalhe no algoritmo ninguém consegue ver, mas o detalhe ele consegue. Eu quero que a gente fale bastante disso, depois nós vamos falar um pouco da sua entrada aí no mundo de software e, né, de tech de um modo geral, e aí as porradas estão tomando. Mas vamos começar do começo. E eu acho que tem uma história bem interessante, acho que vale a pena você contar, né, no fim terminou ali no grupo PariBem, não começou assim, mas terminou ali. Porque daqui eu acho que dá pra gente ir extraindo outras dúvidas, lições e tal, sobre toda essa lógica de crescimento na economia real. Perfeito. Pode ser? Conta aí pra gente aí. O setor que eu acabei entrando de cabeça e que não é nada trivial e que é um business clássico de commodity, que é empresa de gestão de estacionamento. Você aluga um espaço, explora, tem uma geração de receita, paga o aluguel, e a geração de caixa, entre aspas, é o seu lucro. Essa é a premissa básica quando você olha de fora. Só que para você montar uma empresa dessa do zero, você precisa de algum dinheiro para ter equipamento, você precisa ter força de venda ou você ser o próprio comercial para poder negociar contratos, vender a tua empresa para um síndico ou para um dono de shopping ou para um dono de hospital e começar aquela correlação operacional. No ponto de vista do discurso é tudo lindo, maravilhoso, mas no ponto de vista prático nada disso acontece. Então, para eu chegar nesse estágio e conseguir ter uma única operação de um prédio comercial, eu demorei quase 8 anos para conseguir chegar nisso. Quer dizer, por quê? Cara, primeiro, a localização de você onde se encontra, isso limita as oportunidades. Então, eu montei a empresa em Salvador, que é uma praça menor, um PIB menor, praça super fechada. Segundo, que eu era jovem, eu não tinha dinheiro, eu só tinha aspiração, uma ideia, e eu não conseguia conquistar nenhum contrato, que o cara olhava para mim e dizia, velho, você não tem empresa, você não tem nada, por que eu vou te dar a gestão do prédio para você? Então, eu tive que começar pelo lado mais difícil, que foi operando evento de estacionamento em bolsões de um complexo hoteleiro que eu fui funcionário. Então, acabou que um ex-funcionário se tornou fornecedor do local onde ele trabalhou. Então, acho que esse foi o primeiro check para iniciar um growth. Aquilo me deu uma geração de caixa. Que podemos chamar de relacionamento mesmo, né? Relacionamento. Se eu não tivesse um relacionamento, eu não teria conseguido. Perfeito. E por que eu conquistei um relacionamento? Porque quando eu era estagiário e trabalhava no call center, nos intervalos, ao invés de eu me relacionar apenas com meus colegas de trabalho, eu ia para a Copa abordar os diretores para fazer network e entender por que o cara tinha virado um diretor. Então, esse jeito curioso de ser me ajudou a estabelecer, sem querer ali, uma rede de relacionamento que lá na frente iria me ajudar e eu não tinha nem noção disso. Então, a relação comercial começou dessa maneira e a partir desta geração de caixa, deste evento específico, eu peguei o conceito da ideia e falei, bom, já que eu consegui fazer isso, eu vou fazer a mesma coisa em Salvador. E saí batendo na porta, fazendo cold call nas empresas de evento, oferecendo meu serviço. Até que teve um cara com muita insistência e falou, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu falei, faz o seguinte, paga só o custo que eu te faço de graça. Então ali foi, vai na 0 a 0, eu queria botar o branding, queria estar visto. E aí eu dei a sorte de fazer um evento do qual o maior cerimonial de eventos de Salvador estava presente e me viu. Então o cerimonial acabou depois me contratando como fornecedor oficial, porque viu o dono trabalhando na operação. Falou, pô, esse cara deve ter algum valor, porque ele está aqui na linha de frente.
E aí eu comecei a entrar no segmento de eventos dessa maneira. Então eu tinha um volume de eventos mensal. E eu precisava também conquistar contratos que me gerassem um caixa do dia a dia, porque viver de evento é um negócio muito sazonal. O que você fazia na prática era, você cuidava de toda a operação entre, vai ter um espaço no evento, onde você cuida da entrada do carro, guarda, tal, cobra, e o cara sai. Exato. Essa operação é tão simples assim, né? Na teoria, tão quanto isso. Isso. E aí, obviamente, tem os desafios de volume, aí dos caras bêbados, de todas as... Só problema. Evento à noite, o cliente tá bêbado, o manobrista bate o carro, o cara foge, eu não tinha seguro, eu não tinha funcionário registrado, porque era tudo mão de obra eventual. Então, assim né? Verdade. Eu tava correndo riscos indiretos. Todos os lugares. Todos. Né? Se eu fosse um cara mais estruturado, ou algum sócio estivesse dizendo, cara, não entra nisso, que é loucura. Em um evento você pode perder tudo, mas... empresário que está começando, não tem nem essa história. Não tem nem muito o que perder, né? Não, tipo, que Excel porra nenhuma, vai lá e faz. E foi assim que o negócio deu uma continuidade. E aí eu comecei a prestar serviço de manobrista em bar e restaurante, porque eu entendia que eu precisava de lugares fixos para estar na cidade, de novo, para expor o branding, e os restaurantes me pagavam a fatura. Então eu achava que dessa maneira eu estava me posicionando geograficamente na cidade, para me tornar conhecido. Desse ponto de vista, a estratégia deu certo. Depois de 1 ano e meio, eu tinha mais de 40 pontos de manobrista no bairro do Rio Vermelho lá, como se fosse a Vila Madalena de São Paulo. Mas, cara... Fiquei lá, inclusive, quando eu fui para Salvador. Fiquei hospedado lá no Rio Vermelho. Pronto. Então, todos aqueles restaurantes ali eu fazia valet. Como é que era a operação? Botava carro na rua, não tinha seguro, fazia acordo com milícia para não roubar carro, o restaurante me pagava fatura atrasado. E eu, cara, trabalhava todos os dias da semana. Eu não tinha dinheiro para poder bancar gerente... assistente de RH, eu fazia de tudo um pouco. Então, eu visitava o restaurante de dia para fechar contrato. De noite eu era o cara que ficava controlando a operação. Tinha passivo trabalhista, eu ia para audiência como preposto da minha própria empresa, tinha que contratar advogado. A vida era um inferno. E foram mais de 6 anos operando dessa maneira. De novo, porque aquela história do prédio, eu não tinha oportunidade. Então, eu tive que construir uma reputação, uma marca, enfeitar o pavão, até que aí, quando eu comecei a visitar os prédios novamente, um síndico falou, cara... já vi esse cara. Você é chato pra cacete. Faz o seguinte, um dia eu vou te ligar e vou lhe dizer para você assumir essa garagem, porque a gente tem um litígio aqui. E quando eu tirar essa empresa, você entra. E aí ele me ligou um dia, tipo meses depois, falou, você assume a operação amanhã. Então, eu tive aquela oportunidade. Aquela chance que eu agarrei com unhas e dentes e assumi a operação do prédio com os próprios funcionários da empresa que lá estavam e descobri que o lucro daquela operação do prédio era igual ou maior que todas as operações que eu tinha. Caramba. Porque no final, cara, eu não fazia conta. Era pedalar fluxo de caixa. Eu recebia a fatura, pagava a despesa depois e ficava me retroalimentando dessa maneira. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de growth do seu time com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Quanto que você acha que isso aí te prejudicou?
Deixa eu achar a palavra certa. Esse descuido. Vamos lá. Do ponto de vista de passivo financeiro, não foi nada que me matasse e não me fizesse reerguer. Tá. Porque eu estava pedalando o problema. Do ponto de vista mental, o desgaste foi enorme. Sim, porque é uma insegurança fodida, ansiedade enorme. Muitos anos, domingo a domingo, de dia e de noite. Eu não tinha vida. Então, assim, eu também não tinha opção e eu era engolido pela operação. Eu não pensava em estratégia. É por isso que eu fui escolher a palavra, porque eu não acho que é... Não é que você escolheu não olhar para a parada. É que não dá, né? Uma vez que você tem que assumir muita coisa. Só que a gente falando de economia real, bom, não só economia real, qualquer uma, mas o fluxo de caixa é um matador de negócio, né? Exato. Você errar a mão aí... Eu errei a mão várias vezes, só que eu não tinha nem Excel para acompanhamento. Eu não fazia conciliação. Eu não tinha um gestor financeiro. Eu tinha, no máximo, um analista de contas a pagar e receber, que gerava os boletos e mandava para os restaurantes para fazer a cobrança. O dinheiro entrava no caixa, eu abria o saldo e falava, beleza, tem dinheiro. Dá para pagar as contas ou não dá? E foi assim que eu operei mais de 6 anos, nessa loucura. Se eu tivesse feito uma conta de padeiro, falar, cara, vou fechar a empresa agora, eu tenho dinheiro para pagar todo mundo, rescisão, não ia ter. Então, o que foi que eu fiz? Aí veio um pouco de vista da estratégia. Quando eu vi que o prédio me dava um resultado muito melhor, eu falei, cara, eu preciso me livrar do valet. Eu arrumei uma outra empresa para assumir todas as minhas operações. Não cobrei nada dele disso. Falei, cara, a única coisa que eu quero que você faça é assuma os meus funcionários para dar continuidade. Daquele jeito eu estava me livrando de um passivo. Perfeito. E fiz uma ponte de relacionamento com os bares e restaurantes, porque eram pessoas do meu ciclo social. Falei, olha, eu estou saindo Se de der cena, zica, me avisa aí. mas está entrando uma empresa que eu acho que do ponto de vista operacional vai te atender. E de fato foi isso que aconteceu. E aí eu pude focar mais tempo em prédio, achando eu que o fato de ter uma garagem me dava credibilidade para conseguir outras. Só que eu estava na praça de Salvador, cheio de senhorzinho malta. O que é isso? Os caras mais velhos, que tinham 10, 15 anos de mercado. Quando eu visitava um prédio, já tinha alguma empresa operando no meu lugar. O dono da empresa sabia que lá eu estava. Ó, o Roberto Valverde entrou na portaria do prédio. Era desse tipo a dinâmica. Aí o cara me ligava me ameaçando. Falava, Roberto, cara, você tá no prédio e essa garagem é minha, cara, saia daí. Que loucura. E aí eu falava, sai daí um caralho. Eu vou ficar... Então assim, era porradaria. Imagine eu pequeno, ousado, brigando com um grandão. Mas você sabe que isso foi bom para mim porque me serviu de estímulo. Toda vez que um grande me dizia que eu não podia fazer algo, aí que me dava um impulso adicional. Eu falava, cara, eu vou fazer e vou tomar desse maluco. Só para esfregar na cara dele. E eu fui fazendo isso. A duras penas, brigando, uma competição super acirrada. E, cara, as más práticas, todas elas passavam na minha frente para poder não conseguir assumir uma operação. Então, o concorrente me denunciava para a órgão de fiscalização, para a Receita Federal. Mandava funcionário não trabalhar para mim, botava espião para trabalhar na minha empresa para saber meus números. Era um inferno. Então eu estava mudando de problema com uma margem melhor, mas lidando com os inimigos que estavam ali monitorando o meu pífio crescimento. Então no final, o cara de um ano tinha, sei lá, 6, 8 garagens. O cara tinha 70, mas o cara não queria deixar eu crescer. E falei, caralho, eu preciso crescer fora dessa praça de Salvador, senão eu não vou para lugar nenhum. Acho que aí foi uma visão minha acertada. Quando eu tive tempo para pensar na estratégia, de falar, cara, como que eu cresço meu negócio? E leia-se, cresça a força de venda era eu. Eu não tinha gerente de venda, eu não tinha analista de venda, eu não tinha sistema para fazer follow-up de porra nenhuma. Era mapear mercado na mão grande, saber os lugares que eu tinha que ir, descobrir quem eram os tomadores de decisão, que isso demorava tempo, marcar reunião, que geralmente a pessoa não te recebe na Bahia para fazer reunião. Você tem que pedir favor para um cara te receber e o cara que te agenda a reunião, ele quer te pedir um percentual do negócio só porque ele te fez a ponte. Esse era o mercado que eu estava. Eu fui driblando todos esses desafios, fui conseguindo chegar nos tomadores de decisão e tomando muito não. Então, um ciclo de venda demorava 8 a 10 meses. Foi aí que as concessões públicas apareceram na minha vida. As licitações de edifícios garagem, de centro de convenções começaram a aparecer. E eu comecei a me especializar em licitação com um advogado que eu tinha, que era meu amigo. Então, ele se tornou uma espécie de braço direito meu para a gente vencer a licitação. Eu mapeava, lia o edital, entendia que tinha uma chance de ganhar e ia no preço e ganhava. Então, eu não precisava fazer o prospect, mas eu tinha que me preparar para poder ter o melhor lance, ganhar no preço, ter a documentação, checklist e... Mas isso em Salvador ainda? Isso em Salvador ainda. Tá. Depois disso, começaram a vir as concessões de estacionamento de aeroporto, que foi aí quando eu dei o grande salto. Eu comecei a perceber que os aeroportos estavam sendo concedidos fora da Bahia. Então, tinha Goiás, tinha Recife,
tinha Fortaleza, tinha João Pessoa. E, cara, eu comecei a ganhar as licitações de aeroporto. Em um ano eu abri a operação em 10 estados. Eu não sei como eu fiz aquilo. Eu saí do faturamento de 5 milhões para 42 milhões por ano. Uma loucura, completamente bagunçado, sem estrutura nenhuma. Eu já tinha time, eu já tinha gerente, mas, cara, fluxo de caixa na louca de novo. Só que agora eu estava com um negócio de 40 pau por ano. Né? A minha visão era branding, cresça, bote a empresa em praças em que os seus concorrentes que lhe perturbam não vão estar ali presentes. E, de novo, eu não tinha força de venda. O que eu achava, falando de growth? O fato de eu ganhar uma operação de aeroporto me daria visibilidade na cidade para que eu fizesse o prospect. Então, o que eu fazia? Eu ganhei a concessão do aeroporto de Goiânia. Eu pegava o avião e passava uma semana em Goiânia dirigindo o carro, mapeando todas as possíveis oportunidades que tinham. Ali, garagem de prédio, de shopping, de hospital. Aí depois eu voltava em Goiânia e fazia as reuniões. Acionava um cara local para marcar as reuniões para mim. Aí eu ia visitando. E aí eu ia conseguindo, a muito custo, ganhar meu espaço. Então, Goiânia, por exemplo, foi uma praça que eu cresci relativamente bem num curto espaço de tempo. Mas de fato, ter ganhado a licitação ou ter começado uma operação local logo no aeroporto ajudou nesse... Ajudou um pouco no sentido de dizer... O cara perguntava assim, cara, você tá onde aqui? Você é da Bahia? Entendi, eu falava, tô no aeroporto. Entendi. Alguma coisa esse cara tá fazendo direito. Se eu não tivesse no aeroporto, não tivesse em lugar nenhum, a minha vida seria muito mais difícil. Então o aeroporto ajudou no ponto de vista de visibilidade e de me dar uma autoridade. Mesmo que a concessão fosse deficitária, porque como eu estava ganhando muita coisa no preço, tinham lances que eu dava muito alto. Quando eu fui ver, eu estava sangrando meu caixa. Porque eu estava pagando aluguel. E eu fui descobrir isso depois, quando eu recebi um telefonema do gerente dizendo, Valverde, nunca me esqueça esse dia, né? Porque foi no último dia do ano, para estragar meu Réveillon. Tá faltando 700 mil reais no caixa para a gente pagar os boletos da Infraero no dia 5 do mês seguinte. Aí, velho, o meu estômago deu aquela dor de barriga que você vai no banheiro clássica. Falei, ainda bem que eu tinha esse dinheiro em caixa. Recompus e falei, cara, e agora? O que é que eu faço com a empresa? Porque eu cresci loucamente, tá faltando dinheiro e eu não sei nem como tá faltando, não sabia nem para onde olhar. Então foi um trabalho de mais de 6 meses aí. Arrumar na casa. De arrumar a casa, com ajuda, trouxe consultoria para poder me ajudar a reorganizar minhas finanças, olhar a vida da empresa no Excel, para começar a sanear os problemas e tomar a decisão. Quer contrato bom? Quer contrato ruim? Devolve o que é ruim, fica com o que é bom. Agora imagine você devolver contrato deficitário que você ganhou uma concessão pública. Se envolve Ministério Público, Tribunal de Contas, parecer, ofício, anuência do Poder Público e relicitar de novo. Foi uma tarefa super difícil. O que você... a pergunta que eu ia fazer, você já começou a responder, que é o que foram as maiores besteiras, merda, o problema que você descobriu? Primeiro, das operações que não fazia sentido. Segundo, eu era roubado pra caralho na ponta. Pô, tinha gerente meu de operação que desviou 80 mil reais. O cara ficou 3 dias sem fazer um lançamento do caixa do aeroporto na conta da empresa. E ele fez isso numa véspera de feriado de caso pensado. Então ele ficou quinta, sexta, sábado, domingo sem botar dinheiro, que era feriado bancário. Quando chegou segunda-feira, cadê? Tá faltando 70 ou 90 mil reais. A gente foi ligar pro cara, o cara falou, seguinte, estou fora da empresa, eu peguei o dinheiro para mim mesmo que eu estou precisando. Ainda teve a cara de pau de dizer isso. E depois ele abriu um bar e um restaurante lá em Goiânia com o meu dinheiro. Até hoje não me pagou. Enfim, mas foram casos assim que foram acontecendo e pipocando. Então, essa foi uma das grandes besteiras, ter crescido loucamente, sem fazer planejamento nenhum. Segunda coisa, ter crescido com um time ruim. Né? Para depois, essa história que a gente incorre muito no erro. Eu não tenho dinheiro para pagar um executivo bom, então vou crescer com o que eu tenho. Você só vai gerar um problema maior lá para frente. Sim. Então, assim, é melhor você crescer devagar. Arruma a casa. Arruma a casa. Cara, até abrir mão do teu salário, põe um cara melhor como seu braço direito e vai crescendo melhor. Com margem, de maneira responsável, para você não tomar porrada lá na frente. Esse é o erro que muito empreendedor incorre na economia real. É super fácil você ver essa bobagem. A gente só descobre isso um tempo depois. E a depender da porrada, você nem consegue se reerguer. Sim. O grande ponto... Você tem filhos? Tenho uma filha de 2 anos e meio. Tá. Eu tenho uma de fazer 8 anos agora e uma de 4. E aí os aprendizados que a gente teve com as crianças desde cedo foi o seguinte. Ao longo de todos os dias você é forçado a tomar uma série de decisões, né? Deixo isso, não deixo isso, aceito tal birra, não aceito e por aí vai. Daí, o que eu e minha esposa a gente entendeu muito rápido que serve aí também é o seguinte: você vai pagar o preço. Você escolhe agora ou depois com juros.
E muitas vezes, depois com juros é o que dá para fazer. Então, mas tem que saber da parada. O problema é não saber o preço que você tá pagando, sabe? E aí, quando você me fala isso, para mim me vem a mesma regra. Que eu falei assim, cara, o preço você vai ter que pagar. Seja você abrindo mão de um salário agora, seja você tendo que investir um pouco mais, seja sacrificando o crescimento, seja independente do motivo, ou lá na frente. O grande ponto é o tamanho do juro. Se é um juro de agiota ou um juro razoável. E para mim, quando a gente entra nessas questões, ou até de saúde, né? Que muitas vezes é difícil de tangibilizar, mas que são muito presentes. E né? acontece também. E aí, aqui mesmo no GLA e no Merlin, hoje a gente tomou, assim, desde o início, a gente tomou a decisão de, cara, a princípio vai ser... A gente tá falando isso aquele outro dia, né? Enquanto der, vai ser sem investidor, vai ser nesse jeito. Isso significa que vai ser mais lento, isso significa que vai ter uma série de outras coisas. O que você falou, eu preferi trazer algumas pessoas e dar parte da sociedade para elas, entendendo que no longo prazo isso tende a... Né, uma aposta que eu tô fazendo. Mas esse cuidado, assim, e aí tem vários problemas que a gente tem que resolver, mas eu acho que as pessoas terem consciência de que o preço vai ter que ser pago, ou agora ou no futuro com juros, aí beleza. Aí se ela quiser, eu sei que eu estou escolhendo não seguir me organizar financeiramente agora, né, de uma forma XYZ, mas no futuro vai vir o preço do negócio. Teve outro erro que eu cometi também, que além da bagunça financeira eu cresci muito movido à vaidade. Aquele interesse de ver assim, eu tenho um monte de garagem no Brasil, eu tô botando para fuder, eu vou ver a bandeira da marca que eu criei. Eu agi muito movido nisso, inclusive na onda de outros concorrentes que incorreram no mesmo erro. Então você vê um cara... um puxando o outro pro buraco, né? Você fica, em vez de concentrar no seu, você fica prestando atenção do movimento do concorrente, achando que ele está se dando bem. E na verdade ele está indo pro buraco também, você está copiando o modelo errado dele. Exato. Então assim, isso aconteceu comigo também. É outro erro que eu acho que eu cometi. É grotesco, mas de novo, eu tive sorte os múltiplos de erro que eu cometi foram muito menores dos meus poucos acertos. E por isso eu fiquei de pé. Mas também é outro erro que a gente, eu acho que todos os empresários assim, estão suscetíveis a cometer. Passada essa fase de erro parte 2, quando a empresa ganha uma projeção a nível nacional, que era o que eu tanto queria, você também atrai olhares de concorrentes. Você começa a estar numa visibilidade de uma outra dinâmica, para o bem e para o mal. Então, assim, eu também paguei o preço de estar em concessão de aeroporto, isso atrai cobiça, isso atrai inveja, isso atrai concorrente querendo tomar seu contrato, que é bom. Isso atrai Ministério Público, isso atrai Procon, Codecom. Minha vida era um inferno. Apareci na televisão de repente porque a tabela do preço aumentou R$2 e tinha jornalista me ligando, me acusando de sei lá o quê, como se eu tivesse cometendo... Estelionato ali, né? E assim, Procon, cara, quando você vai ver, é cheio de ambiente de politicaria. O cara que quer vereador, ele tá lá chefiando o Procon. Então esse cara tá lá na televisão, na frente do teu estacionamento, atacando, dando entrevista, atacando a população, né? Que é um tema sensível, o preço. Isso é absurdo, isso é caro pra caralho. Ninguém quer saber se você está dentro da lei ou não, se você está praticando o preço que é permitido, quanto você paga de aluguel para estar ali. Exato. Então, eu vivi numa vidraça muitos anos sem nem saber que isso me esperava também. Então, nada disso eu mapeei, nada disso eu calculei, eu simplesmente fui all-in. Mas eu repito algumas frases aqui na empresa. Uma delas é que não adianta ser profeta do passado, né? Aí é fácil. Olhar para trás e ver as coisas que você não... O que dessas coisas dava para ter mapeado? Tem coisa que não tem como saber que ia acontecer. Algumas não, mas, por exemplo, quando eu ganhei muita concessão de aeroporto, dava para saber como é que era o ambiente de fiscalização. Porque, bem ou mal, já eram estacionamentos que tinham ali uma publicidade, já existia uma matéria de jornal falando do tema. Eu negligenciei essas coisas, porque... Tem um fato também, né, que eu preciso falar isso até para não ficar martirizando. As concessões foram aparecendo uma atrás da outra. Então, não dava nem muito tempo para pensar. Em um prazo de um ano, foram mais de 12 lançadas. E eu só tinha aquele time para poder crescer a empresa. Foi na época da Copa isso? Um pouco antes? Por causa das melhorias do aeroporto? Foi 2012, 13, 14. Não teve uma correlação direta com a Copa, porque as concessões dos aeroportos para serem privatizados vieram um pouco depois. Eu peguei uma safra que foi... a própria Infraero licitando antes de privatizar. Se eu tivesse negociado com o privado, eu ia me ferrar. Porque aí foi a visão de negócio que eu tive para frente.
Depois que eu cresci a empresa, eu vi um movimento de consolidação do mercado. De novo, eu era a minha força de venda. Eu era o CEO, eu era o CFO, eu era o corresponsável, naquela época, por quase 300 funcionários que eu tinha na minha folha de pagamento. Mas, cara, de novo, eu estava engolido pela operação. O que é que me ajudou muito? Eu montei um conselho de administração que me ajudou a trazer melhores práticas e me coachear enquanto executivo, porque eu era empresário, mas não necessariamente eu era um bom executivo. Então, com reuniões para falar de estratégia, eu consegui enxergar a empresa de fora para dentro e tomar algumas decisões que me fizeram conseguir preparar a companhia para arrumar um investidor para um passo do sonho grande que eu já queria, que foi quando eu mapeei o mercado a nível nacional e eu entendi que tinha espaço para um grande consolidador no mercado, só que eu não tinha dinheiro. Eu tinha visão, eu tinha vontade e todo o resto era meramente uma escrita de papel. No Excel e coisa. Como que você... Essa é uma pergunta bem... Na verdade, assim, ó, só para você saber, o Deep Growth ele foi feito para eu fazer as perguntas que eu quero fazer para me ajudar e se der para ajudar os outros também, show de bola. Beleza. E a pergunta é, como se aproveita ao máximo uma reunião de conselho? Ok. Reunião de conselho, quando o formato é conselho consultivo, Sim. Geralmente os profissionais eles fazem uma leitura da sua empresa antes da primeira reunião acontecer. Tá. Então você circula materiais, eles te fazem perguntas para eles entenderem onde estão entrando e te fazem uma entrevista para saber, cara, quem é esse CEO aí, o Roberto Valverde, maluco da Bahia, para ver se esse cara aí vai dar match com a maneira como eu raciocino. Tendo feito esse diagnóstico, as reuniões são pautadas em o que é prioridade para o empreendedor e o que é prioridade para a empresa. Porque não necessariamente o que eu, Roberto, acho que é para o negócio é o que a empresa precisa. E os caras de fora falam, Roberto, você quer crescer um negócio em 6 estados, mas, cara, você tem que organizar a casa aqui pelo menos 1 ano para resolver seu problema de controladoria e operação, porque senão você vai quebrar, você vai crescer muito bagunçado. Então, essa era uma prioridade que nós tínhamos e o conselho sugeriu como prioridade e eu topei. E aí fizemos cronogramas de reuniões toda baseada nas metas que foram colocadas e KPIs de indicadores que o conselho precisava enxergar para tomar decisão. Então, eu fui forçado a profissionalizar a gestão para dar visibilidade das informações que o conselho me demandava para tomar decisões para o próximo semestre. Então, assim, sem informação você não toma decisão. Aí te gera um dever de casa e muito provavelmente o pessoal fala muito em mentoria, muitas vezes por isso que eu perguntei do conselho. O poder da mentoria está, na verdade, você se preparar para a mentoria. Exato. Tipo, o fato de você ter que... Cara, peraí, eu tenho um tempo aqui, eu preciso organizar, eu preciso escolher qual tema eu vou levar. Pronto, só de você ter que tomar essa decisão já bota a sua cabeça no lugar. Já. E o fato de serem pessoas muito sêniores e de experiências diferentes da sua vão te tirar da zona do conforto e lhe fazer perguntas que talvez você não tivesse pensado. E neste mapeamento e nesse raio-x, você começa a olhar para o lado e fala, cara, ainda bem que eu tenho esses malucos para me ajudar, porque o empresário é muito solitário. Sim. Às vezes só ele é o cara mais sênior. Ele não consegue trocar uma ideia dessa com um gerente, com um analista. Mesmo com um C-level, quando ele chega, às vezes o C-level não tem um nível de maturidade e competência para discutir estratégia. Então, o conselho também ajuda nisso e ajuda, inclusive, a fazer um raio-x se o teu corpo de funcionário está no nível que sua empresa precisa naquele momento. Ou se você, CEO, fundador, está no momento um nível de ter funcionários melhores, que às vezes você precisa melhorar primeiro para se tornar um melhor executivo, para atrair executivos melhores. Que senão você vai virar lá um senhorzinho mal, tá só chicotando a galera, não tem gente boa que fica do lado do cara desse. Então, essa dinâmica também funciona. E, velho, só o fato de você enxergar a empresa com relatórios básicos bem feitos e o conselho fazendo provocações de cenário, de orçamento, de forecast, de downside, cara, isso já te dá uma tranquilizada que você começa a se proteger. Se tudo der errado, meu negócio para de pé ou não para? Sobra dinheiro ou não sobra dinheiro? Eu vou quebrar, vou durar quanto tempo? Quanto que você precisou fazer um certo exercício de humildade intelectual nesses momentos aí? O meu primeiro exercício de humildade foi quando eu quase quebrei. Eu me achei um merda e fiquei uma semana em casa falando, caralho, eu fiz 10 anos tudo errado. Eu preciso me ressignificar. Acho que minha virtude foi ter sido um bom ouvinte, dizer e internalizar. Eu sou merda, fiz muita merda, eu já me cobrava muito, então piorou. Agora eu preciso me reerguer. A segunda foi internalizar que eu precisava de ajuda. E a terceira foi, depois que contratar, ouvir o que as pessoas estavam dizendo, mesmo que eu não concordasse, confrontar
com as boas ideias, porque às vezes não era um exercício de ganhar ou perder. Exato. Eram de trazer informações diferentes que você é do setor, às vezes os caras não são. E não necessariamente o que eles estão dizendo procede, mas boa parte fazia sentido. Então, assim, se eu não tivesse feito esse exercício de humildade, cara, eu não teria feito todo o resto da minha trajetória empresarial. Com certeza eu teria tido outro destino. Você por acaso tinha, seja para o time ou para colegas e tal, você tinha resposta na ponta da língua para tudo? Quase. Para quase tudo, ou achava que eu tinha resposta. Isso. Não que ela fosse certa ou boa, mas na sua cabeça você tinha. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque quando foi? Início de 22, foi quando eu decidi ficar full time aqui no GLA. Eu montei um conselho, foi um grupo de amigos competentes e bem-sucedidos ali. Juntei as pessoas um dia, num sabadão, e falei assim, eu quero trazer para vocês algumas coisas e ser perguntado. E eu não necessariamente quero ter resposta para as coisas, beleza. E eu fiz isso com essas pessoas e fiz isso com mais duas, que são pessoas que eu confio, me acompanham há um tempo. E o que eu senti de mais valor nessas pessoas foi exatamente... as perguntas eram acima do que eu estava acostumado a responder. E aí eu também falei assim, cara, eu não preciso inventar resposta se eu não souber. E esses caras me pegavam direto no contrapé ali. Perfeito. Né? E aí que eu falei assim, pô, é uma sensação de... Por um lado, é ruim do tipo, pô, como que eu não pensei nisso antes? Ou, pô, como que eu não vi esse negócio aqui? Mas acho que foi interessante o que você falou, porque você sai com uma sensação de estar menos descoberto. No mínimo, você fala assim, cara, eu não tenho resposta, mas pelo menos estou vendo mais problemas que eu não estava vendo antes. Ou estou vendo um problema com uma certa profundidade aqui. E esse eu acho um exercício, cara, muito importante para os empreendedores fazerem, qualquer pessoa, na verdade, especialmente os que têm uma tendência à arrogância. E aí eu me boto total nesse grupo. E às vezes publicamente não é o que a galera pensa, mas internamente você tem certeza demais, assim, sabe? Você sabe que... E aí qual é outra dificuldade que nós temos, né? Quando esse exercício que você fez, que nas reuniões de conselho, que eu era provocado e às vezes eu não tinha 70% das respostas... Uhum. E eu não me incomodava com isso, não dizer assim, é porque eu não sei, é que bom que eu tenho um dever de casa para procurar. Isso, exato. E você vai procurando aprimorar para ficar mais esperto, para ter respostas ou parte delas. Uhum. E você reciclando o nível de pergunta e resposta que vem na próxima. Mas quando você está numa empresa sozinho e você se vê dizendo tudo que os outros funcionários têm que fazer, e eles não fazem perguntas para você que você acha que eles não têm para te fazer, temos dois problemas. Ou você está coando o cara bom para te perguntar, ou dois, seu time é fraco demais. Para te perguntar. Que não tem provocações para te fazer e você acha que está fazendo tudo certo. Essas duas coisas acontecem com frequência, cara. Inclusive acontecem comigo atualmente na startup, que, cara, eu adoro ser provocado. Se todo mundo está concordando com quase tudo que eu estou dizendo, cara, tem algo muito errado. Uhum. Eu estou longe de saber tudo, pelo contrário. Eu hoje faço um exercício muito de, cara, eu não sei quase nada. Por favor, me fala aí tudo o que você pensa. Pelo amor de Deus, eu quero uma opinião que confronte aquilo que eu estou pensando. O conselho lá atrás me ensinou a pensar dessa maneira. Exercício esse que eu faço como eu sou conselheiro de outras empresas. Porque eu também faço as provocações para o empresário. Uhum. E o empresário que também não topa pergunta, esse cara não está nem preparado para ser coachado. Exato. Não é coachable, né? Não é. Bom, pô, muito bom. Eu não sei, eu não sei se isso é maturidade ou se isso é o quê, mas eu acho que vem de tomar umas porradas também, né? Sem porrada. Ó, eu ouvi bons conselhos, mas eu ouvi ler-se. Eu escutava, mas eu não seguia. Uhum. Precisei tomar várias porradas para poder aprender e voltar lá pro cara e falar, porra, sim, você me falou e eu não te ouvi. Que merda, hein? Aí ele olhava assim para mim e falava, o cabelo branco, né? Falava, Roberto, eu me vejo em você. Você tem mais 10 anos de erro aí pela frente. Eu falava, cara, não, vamos enxugar isso aí. Vamos enxugar essa curva do tempo aí. E eu consegui enxugar isso ao longo do tempo, né? Inclusive, quando eu mudei para São Paulo, quando eu vendi empresa para o fundo,
Cara, eu tomei porrada pra caralho porque eu não estava ouvindo de novo. Eu fui avisado de várias coisas, eu resolvi ir do meu jeito de novo. Eu já não tinha aquele conselho para me ajudar ali. E eu achava que o fato de já ter montado o conselho lá atrás já me dava... Agora eu vou em carreira solo, que eu vou virar o super-homem da Bahia em São Paulo. Cara, tomei trolhada pra caceta aqui, ao ponto de contratar um mentor para mim, um psicanalista, para cuidar da minha cabeça enquanto executivo e me ajudar a montar estratégias para eu sobreviver no ambiente corporativo que eu identificava como hostil para mim. Então foi outro aprendizado, foi outra identificação. Alguns anos sofrendo calado ali também, me martirizando, até passar por essa próxima onda. Então, assim, um pouco do porquê eu não estava querendo ouvir. Segundo, eu achei que eu ia impor meu ponto de vista pelos outros. E, velho, quando no momento que você vai para um outro nível de alçada, você tem com executivos de experiências diferentes, você é literalmente almoçado. Ou pelo ambiente corporativo, ou porque a sua boa prática não é ouvida, porque existe um certo preconceito, ou porque você é um sócio minoritário. Tem um monte de cis aí que, de novo, apanhando a gente aprende. Pode aprender, né? Que tem gente que não aprende. Você acha que tem um timing certo ou mínimo para um conselho? Em relação à empresa? Eu acho que sim. Porque, primeiro, né, nem toda empresa tem número, estou falando de grana, para pagar. Para pagar. Porque conselho não é, entre aspas, barato, a não ser que você tenha ali um formato de conselho por equity. Eu meio que dou uma interrogação nesse modelo aí. Eu acho que tem que pagar o cara para não ter conflito de interesse. Então, assim, tem um momento da empresa ter isso. Dá para do zero? Não. Dá para startup logo no início ter isso? Muito difícil. Se a empresa já está gerando caixa, já tem uma sobra de caixa ali para poder pagar um cara que seja, eu acho que é super válido. Desde que exista a dedicação de horas, porque reunião de conselho não é para uma hora de relógio. Sim. É para amanhã toda, uma vez por mês, e você não poder ligar para o cara e tirar dúvida. Esse é o formato que eu acredito, que é o conselho consultivo. E muita empresa que já tem faturamentos expressivos de geração de caixa, é impressionante. Até hoje, não monta o conselho. Está economizando mixaria, né? Precisa aprender, tomar as porradas e saber que existe esse formato para depois ir pedir ajuda. Legal. Quando a gente voltando na história ali, né? Então, quando que o conselho entra na história? 2014. Pós-aeroporto? Foi pós-aeroporto, foi 2014, eu já estava faturando os seus 40 pau, estava precisando organizar a empresa. Eu não sabia que eu ia arrumar um investidor, eu sabia que eu precisava arrumar a companhia para um outro estágio. Estágio esse que ainda não sabia. Então, eu estava começando a mapear o mercado e aí o conselho me deu inputs, estratégias para que eu refletisse mais e criasse minha estratégia para o longo prazo da empresa. E o que foi no fim das contas? No fim das contas foi, eu preparei a empresa para arrumar um investidor, para poder vender a companhia, fazer uma troca de ações e me tornar um veículo de consolidação do mercado de estacionamento no Brasil, que foi o que aconteceu. Então, em 2016, eu vendi a empresa para um fundo de private equity chamado Pátria. Que é o maior daqui, né? Pertinho aqui, inclusive. É pertinho. Que é o maior fundo de private equity da América Latina hoje. Tem 24 bilhões de dólares sob gestão. Naquela época já era um fundo que estava se destacando. Existem alguns fundos de private equity aqui, né? Mas nem todo fundo olha para o seu tipo de tese. É igual o VC. Tem VC que não põe dinheiro em SaaS, tem VC que não põe em early stage. Então, o private equity tem suas teses de investimento ali. E, né? cara, na minha época, só tinha o Pátria olhando o meu setor. E eu dei sorte que estava estudando, porque se não tivesse, não tinha vendido para ninguém. Então, assim, eu rodei a bolsinha nessa Faria Lima aí, irmão, na carreira solo. Lembra aquela história de visitar prédio? Mesma coisa, fui visitar fundo, blazerzinho, calça, discurso mais ou menos arrumado, pitch deckzinho na mão, visitar fundo, visitar banco, visitei as construtoras todas. Naquela época era Odebrecht, Carioca Engenharia, OS, não tinha Lava Jato, não sabia nem o que era isso. Então, essas construtoras estavam olhando para o setor de mobilidade urbana como uma nova vertical, porque eles já tinham construção civil, concessão de rodovia, saneamento, iluminação pública. Então, em tese, eu seria um veículo de consolidação para uma nova área. Então, cara, eu fui falar com o mercado. Imagina aí você pegar o avião aqui na cara e coragem, vir para São Paulo, com a mala, igual cheguei com você aqui com a mala, visitando o fundo, falando com um monte de banqueiro, um monte de executivo que olha assim meio torto para você e faz umas perguntinhas qualquer e te deixa um analista bunda suja para fazer o follow-up. Era isso que eu tinha na frente, entendeu? E tomei um monte de não. Na verdade, eu tomei 99% de não.
Tem gente que dava um não, diretamente, não quero, obrigado. Ah, precisamos ver se faz sentido, não sei o quê. O cara fica ali te enrolando, vocês ensaboando. E tinha o fala assim, cara, eu estou começando a olhar a tese, vamos falar mais. Assim, mas vai falar mais quando? Em que momento? Então, assim, foda, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou rodar o mundo, vou procurar meu sócio lá fora. Então, fui rodar a bolsinha na Europa. Tinha congresso de empresa de estacionamento europeia, estava lá com o meu crachá, Roberto Valverde, Master Park, Salvador, Bahia. Aí o cara olhava assim, Master Park, where are you from? Eu falei, Brasil. What is the European Congress? Eu falei, mas eu tô aqui para aprender com vocês. E foi legal pra caralho, porque eu me aproximei dos grandes players mundiais. E aí eu trouxe os caras pro Brasil para apresentar. Eu estava vendendo o Brasil para eles. Eu estava dizendo, velho, o Brasil é a bola da vez. Naquela época era o Lula, né, com o Cristo Redentor da Colana, na Revista Times. Então eu estava usando esse merchan. E de fato os caras tinham interesse em entrar no Brasil, mas me achavam muito pequeno. Falou, your job is great, you're a great guy, but you are too small. Então assim, eu também tomei esses nãos. Mas, ironicamente, eu estava me aproximando de um futuro comprador no futuro. Que eles disseram, quando você ficar maior, você volta aqui. Eu falei, mas para ficar maior, eu preciso de dinheiro, eu preciso de grana, eu preciso de companhia, cara, para poder crescer o setor. Aí voltei para o Brasil e falei, só tem Brasil mesmo, aí vamos ver o que dá. E acabou que, depois de um ano negociando, o Pátria fez o deal comigo. Foi foda, foi difícil, quase não acontece. Assim, mesmo que alguém tenha interesse na sua tese, não significa que você vai vender. Mesmo você estando preparado, mesmo sua empresa estando preparada, mesmo tendo um conselho, cara, 80% de chance de dar não. No meu íntimo, eu tinha certeza que o deal era sair. Não sei se era um excesso de otimismo, mas, cara, todo feeling. Fala, velho... Seu irmão que tocou o deal? Não. Quem tocou o deal foram meus advisors, que eram meus conselheiros da empresa. Legal. A gente fez um jogo cara e crachá ali de... Como você... Cara, até o Tagenda legal, né? Você, quando você imagina de um M&A, um empreendedor não deve estar na linha de frente. Ele deve estar bem assessorado. Porque, cara, você está em emoção. Exato. Você vai errar. E o comprador, ele sabe fazer essa leitura. O cara que já sabe fazer isso, ele sente o cheiro, né? Ele vai usar a sua fragilidade emocional e sua empolgação para te dar enrabada. Né? Então, assim, eu fui aprender isso depois. Então, assim, o cara te bota... uma manhã inteira numa reunião no escritório de placa, te dando comida, lanchinho, ali cansando ali, ó. Aí chega com a minuta, aí já chega com a minuta alterada para ver se você assina. Essa galera profissional vai fazer isso. É parte do show. Imagine você ali, sua vida naquele documento. Se você errar a mão ali, você tá fudido. Sim. E tem horas, cara, que você não tem muita opção. Porque um pequeno, fazer um deal com um grande, você nunca vai ter uma equivalência. Sim, de regra. tem uma simetria muito grande. Pega o que tem, cara, e chuta a canela do cara para ter o melhor dos cenários. É meio que isso de novo. Então, assim, era uma opção minha de fazer isso ou não. Eu queria, porque eu tinha a visão do setor. E minha visão se mostrou acertada. E, cara, era um shot que eu tinha para dar. Era isso ou vender a empresa para um grande concorrente. Só que minha vaidade não permitia vender a empresa para um grande concorrente, porque eu odiava concorrente. Eu queria engolir todos eles. Porque eu tinha aquela raiva lá de trás, que o nego não deixava crescer em Salvador. Eu falava, um dia eu vou voltar aqui vou atropelar todo mundo. É assim, é um desejo imbecil, idiota, que não é movido pelo interesse da tese, sim, mas é movido da vaidade. Mas, de alguma maneira, isso também me motivou a continuar a perseguir, a não desistir, né? Quando sai o deal... na prática, era um deal de bota mais dinheiro para consolidar, ou de fato você vendeu e aí ficou... Qual que foi na prática? Não o valor, nada disso, mas o que foi no fim o deal? O que aconteceu? Cara, o deal, como é que acontece? É arbitrado um valor da sua empresa, num valor X. Então, desse valor, me deram um percentual, toma aí um dinheiro para você pagar as suas contas. O resto... a gente vai fazer uma troca de ações por uma hold que a gente criou e ele precifica o valor da sua ação de hoje versus o valor da hold, você faz uma troca de ação. Então você se torna um acionista de um veículo novo. Foi aí que surgiu o Grupo Paribem. Entendi. E aí você já nasce minoritário nessa correlação, porque o cara faz um mega aporte de capital na empresa, você não tem como acompanhar, você já nasce meio que morto do ponto de vista de equity. E aí você se torna sócio de uma estrutura grande em que o investidor, além de outras coisas, tem dinheiro alinhado com a tese dele de consolidação, não é a sua, é a tese dele, do qual você deve acompanhar ou discordar nas boas práticas ali para ter um norte. Então, assim, não era o que eu pensava, era o que o fundo pensava que ia acontecer.
Né? E eu tive vários problemas por isso, porque eu discordava da maneira como estava sendo conduzido. Mas isso eu fui descobrir depois, pós-deal. E isso é uma coisa que acontece super com empreendedores, tanto de economia real como de startup. É que o investidor, cara, às vezes tem um conflito de interesse ou ele pensa diferente de você. E no final, manda quem tem o dinheiro, manda quem tem um acordo de acionista. Cara. Então cala a boca e faz o que eu estou mandando aí, senão vai embora. Sim. E foi isso que aconteceu comigo, depois de 2 anos. Porque eu não estava concordando com a maneira como a companhia estava sendo gerida. Não estou dizendo que estava certo ou errado. Eu não concordava. É uma divergência de negócio, ideológica, filosófica, enfim. Né? E no fim, quando querendo ou não, quando eles compram ali, ou compram mesmo que seja com a ação, e injeta grana no negócio, a regra do jogo dele. Né? Exato. E aí você se torna um funcionário de uma estrutura. De luxo. Né? De um cara que tem um conhecimento do setor, em que o cara olha para você, ele vê um Excel, ele te vê ali um cara que conhece o setor e ele vai dizer assim, esse cara aí, vou usar ele até quando puder. Não puder mais, tchau. Bom, E eu não julgo ninguém. Porque no final, isso é do negócio. Infelizmente, para o empreendedor é assim. Se o empresário tiver experiência, souber jogar o jogo, que eu não tinha essa experiência, né, souber comungar das opiniões de uma maneira diferente, sem querer brigar, sem querer impor, consensuar o tempo todo e tiver estômago de avestruz para lidar com o mercado financeiro que eu não tenho, reconhecimento que eu não tenho, esse cara tende a ter uma vida menos difícil, mesmo tomando as nabadinhas ali, porque o acordo de acionista sempre tem pegadinha. Essa é a vida para quem vai vender a empresa e vai se tornar um sócio minoritário. Essa é a regra que eu vejo de maneira geral, independente da empresa, independente do tamanho, independente do setor. Quando você entra, você estava faturando... Quando acontece o deal, você estava faturando quanto? 42 milhões. 42. Em 2016 eu vendi a empresa, junho de 2016. Boa. Aí a gente cresceu a empresa até ano passado para quase 600 milhões de faturamento. 600 milhões. Como foi o crescimento? Como é que foi o growth disso? Eu achava que uma empresa tendo dinheiro em caixa estava tudo resolvido. Porque, cara, com dinheiro você faz tudo, certo? Não necessariamente. A gente teve que montar uma empresa do zero. Criar uma empresa em São Paulo. Contratar executivo do zero. Tudo aquilo que eu construí em Salvador não foi utilizado. Fechou Salvador, monta do zero. Então você tem que montar time financeiro, operacional, mas as licitações permaneciam? Ou já tinha? Sim, os contratos que eu tinha na minha empresa foram herdados, até porque isso faz parte do deal. Ele está comprando a empresa com os ativos que ela tem, que são os contratos. Mas a empresa tem uma tese para poder crescer. Então a empresa tinha que crescer X milhões por ano. Cara, então você monta a empresa do zero, com dinheiro. Você queima a caixa durante 3, 4 anos, porque está na tese queimar a caixa mesmo da economia real. Isso é normal. Montar time, o time ter fit com o setor, ensinar os caras a vender, tornar a empresa conhecida, porque ela não era, visitar todos os grandes contratantes, cair nesse follow-up de agenda comercial que dura 8 a 12 meses fechar cada contrato e fazer M&As, porque no final do dia a gente acabou comprando outras empresas também para poder crescer a massa. Perfeito. Cara, é foda pra caralho fazer isso. Mesmo com uma estrutura à disposição. Pô, você erra com contratação de executivo. O cara não tem cabeça de dono. O cara só pensa no salário e bônus dele. Ele é preguiçoso. A meta é uma meta factível de suposições indiretas. O cara que está tocando a tese não necessariamente conhece do setor e faz um monte de bobagem. E você está aqui do lado de fora vendo e não pode fazer nada. Então, assim, rola um monte de merda, mesmo com dinheiro em caixa, para você crescer. Então, foi foda pra cacete fazer esse growth com dinheiro à disposição. E assim, eu vejo várias teses de negócios diferentes passando pelo mesmo problema. E por que eu acho que isso acontece com certa frequência? Costumazmente, trazem executivos que não entendem do negócio para tocar. Então, existe uma curva de aprendizado. Esse cara demora 1 ano e meio para aprender a tese. Nesse 1 ano e meio, você está deixando de crescer. Aí o cara resolve montar um time comercial. O CEO não é um cara comercial às vezes. Então, ele não entende de novos negócios. Aí o time comercial entra e a concorrência é uma concorrência cheia de más práticas. Você não vai tirar funcionário da concorrência, que esse cara vai trazer mais problema do que aprendizado. Aí você tem que formar uma força de venda nova de um business que nunca teve um crescimento exponencial, porque era um negócio fragmentado num monte de pequenos operadores. Então, assim, não tinha um grande player para eu ir lá e roubar a força de venda e o cara me encurtar 3 anos de aprendizado. Tinha que fazer isso do zero. É foda pra caralho. Então, esse growth aconteceu. Às vezes você erra a mão, você cresce errado, você abre a operação no Brasil inteiro.
Então imagina você ter operação em 28 cidades ao longo de 4 anos. De vários negócios, de alocação de capital, aprova dinheiro, toma diluição, compra empresa, faz diligência, negocia em lote, negocia unitariamente, congresso, evento, visitas comerciais, café da manhã, almoço e jantar. Cara, engordei 12 quilos aqui em um ano. Tinha dia que eu fazia 2 cafés da manhã. 7h30 da manhã e 8h30 da manhã. Eu tive que criar um relacionamento do zero em São Paulo com o Brasil inteiro, que eu não tinha. Então, aquela métrica lá de visitar síndico de prédio de Salvador, eu usei. Falei, cara, eu vou ter que fazer o comercial do zero de novo. Tudo de novo. Foi feito. No final deu certo, mas foi foda pra caralho. Business de economia real, que depende de relacionamento para poder crescer com dinheiro. O dinheiro não compra relacionamento. Ele te ajuda a você fazer negócio de longo prazo. E se você errar a mão, você faz o contrato, negócios ruins. E eu vi concorrente meu com muito dinheiro, alocando de maneira irresponsável e depois pagou o preço de um crescimento desordenado. Queimou muito caixa, perdeu grana na tese. Então, assim, é foda pra caralho. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. Quando nessa esticada aqui, a gente está falando de 15 vezes, né? De 40 para 600 ali. Quando você conta essa história, para mim foi o famoso arroz com feijão bem feito e volume mesmo, né? Sem muito... Você entende que teve alguma coisa que foi um... Teve um negócio que foi bacana. E aí a tecnologia nos ajudou. Business de estacionamento, em maneira geral, como eu falei, é um commodity. Só que nessas viagens de Europa que eu fazia, a gente monitorou que os players europeus operavam estacionamento com muito menos funcionário que no Brasil. Então era redução de custo. Cara, como? Com tecnologia. Eles têm uma central de monitoramento remota, que é a central abre e cancela, acende a luz de uma garagem, fala com o funcionário, emite segunda via de um ticket. Então eu vi garagem na Europa com 0 funcionários. Porque lá, inclusive, a responsabilidade civil garagista não é do operador. Então, se o carro for arrombado na garagem, não é a operadora de estacionamento que paga. Ela só faz chamar a polícia e o cliente se entenda. Aqui não. A empresa é responsável. Então, não dá para a gente ficar de 0, mas, cara, dá para reduzir bastante funcionário. Então, nós estudamos os cases lá e nós investimos pesadamente em tecnologia para montar, ao longo de 3 anos, gastando alguns milhões de reais, uma central nossa de monitoramento. Então, essa central nos permitiu ganhar mais negócios e ser mais competitivo, porque eu tinha uma margem operacional melhor que me permitia ganhar com um preço mais atrativo do que meus concorrentes. Então, o arroz com feijão bem feito, sim, com uma solução de tecnologia que foi muito bem pensada e executada por nós, que eu digo que foi assim, um dos grandes trunfos nossos que valeu muito a pena. Pô, animal. Porque uma das coisas que a gente tem aqui um frameworkzinho de crescimento. A gente fala que tem 8 fundamentos de growth. Né? São 8 coisas ali que você tem que olhar e tal. E a gente classifica, a gente analisa as empresas e classifica entre elas em, tá crítico, né? Tá uma merda. Tá o arroz com feijão, então você tá fazendo o mínimo ali. Aí, enfim, tá otimizando e tá voando. Beleza. E um deles é eficiência. E em negócios mais tradicionais, por exemplo, é muito comum a gente ver, cara, a galera muito no passado em relação... É que assim, aqui ainda me parece uma solução até não arroz com feijão, tá à frente. Mas a gente vê, cara, desde o dentista que você vai, passando pela imobiliária, passando por várias dessas coisas aqui, é muito manual, muito ineficiente, é muita perda de informação, porque você está fazendo tudo muito ali. Então, acho que reforça bem esse ganho, porque a gente está falando de tempo, de experiência do cara, de margem, né, que acaba afetando e tal. Então, interessante a ótica aí como talvez uma das grandes, no fim, alavancas que vocês arrumaram, né, ao longo Tem dos anos. outra alavanca que eu aprendi muito com o pessoal do mercado financeiro, que é o seguinte: cara, quando você aprende a fazer conta, e agora eu não estou falando de uma conta de balanço gerencial, não. É uma sofisticação de engenharia financeira.
Para o negócio crescer muito, no final do dia, tudo é operação financeira. Você está comprando EBITDA, você está antecipando dinheiro para o cara a uma taxa de desconto, põe o custo de capital e traz a valor presente, que é a taxa de retorno interna que o investidor que botou dinheiro no fundo quer. Então você tem que ter um time de precificação de proposta que analisa todos os cenários de risco para cada contrato que você põe para dentro. Qual é o investimento em CAPEX? Qual é a luva que eu estou pagando? Qual é o prazo de contrato? Quais são as multas de rescisão que eu topo? Quais são os índices de correção das parcelas do meu investimento que eu vou colocar? Eu não fazia ideia que esse universo de engenharia financeira poderia estar por detrás de uma empresa de gestão de estacionamento. E nós fomos assim um dos pioneiros a criar essa mecânica de engenharia financeira para fazer bons negócios. Então, assim, o fundo ajudou pra cacete. Legal. Porque ele faz essa engenharia financeira em vários outros negócios. Grandes players de economia real têm essa sofisticação financeira para projetar a taxa de retorno. No final esse dinheiro, follow the money, vem de algum lugar. O dinheiro sai lá do fundo de pensão, que vai parar no bolso de algum fundo de private equity, que ele vai alocar numa empresa e depois vai trazer o retorno para aquele fundo lá, numa apresentação anual para investidor. Então, o fundo de pensão, ele topa uma taxa de retorno X, que no Brasil dá Y, e que a gestora cobra uma taxa de administração. E você é o cara da ponta nessa tríade aqui, do início do dinheiro até o final, em que você fica com um spread dessa conta aqui. Então, esse dinheiro precisa se justificar para alimentar toda essa cadeia de valor. Então, como o fundo de private equity, ele vive disso e ele faz isso o tempo todo, com vários setores de economia real, de infraestrutura, de saneamento, de energia, até agora com tecnologia, eles têm esses times que eles, entre aspas, só fazem ajustar a planilha para um modelo de negócio. Não é tão simples assim ajustar, mas é a mesma sofisticação que é levada para qualquer tese. Isso ajuda bastante. Que legal. E isso tem... Provavelmente, assim, são aqueles vários apertos de parafuso que vai fazendo no negócio, que quando você está falando de não sei quantos estacionamentos, não sei quanto tempo, não sei quantas pessoas, não sei o quê, tem um impacto bem razoável. E aí, somando os anos, né, tem um impacto razoável. Exato. E, obviamente, que do início, quando você vai ganhando o negócio, você vai acertando a mão, melhorando a margem, tem coisas que você não previu, aí você vai criando os benchmarks do que deu certo, do que deu errado, usa isso a seu favor até para comprar um concorrente que não tem essa sofisticação de fazer essa conta. Aliás, inclusive deve ter uma excelente oportunidade aí nessa linha de aquisição, de oportunidade de crescimento inorgânico aí, de achar esses business que estão ou com problema num certo lugar, ou com uma, enfim, com alguma fragilidade. Né? É menos difícil você comprar um contrato do que uma empresa. Porque quando o setor é muito informal, uma empresa não passa na diligência. Ela não tem balanço auditado. Tá tudo fodido, né? Quando você vai colocar na conta o valuation certo, ele tem mais passivo do que ativo. A conta não vai fechar, só que ele também não sabe disso. Então, é muito difícil você conseguir achar uma empresa auditável. Fazer diligência custa dinheiro, 300 a 400 pau. 6 a 8 meses de trabalho. Então, imagina você errar a mão para diligenciar uma empresa que você no final vai descobrir que não deu certo. Já aconteceu conosco. Então, assim, você gasta muito tempo a dizer, cara, esse cara passa na diligência para eu iniciar uma conversa. Aí, 2, perfil do empresário. Pô, o cara não tem sofisticação para vender a empresa. Chega no final, o cara desiste. Ou o cara arbitra um valuation emocional. Dele, não está bem assessorado. O deal morre. Então, assim, não é fácil, não é trivial você... No ponto de vista de pitch deck, vamos consolidar o setor, vamos fazer vários M&As. É tudo lindo. Mas, na prática, é tudo muito, muito, muito mais difícil e diferente do que se imaginou. Cara, muito bom. Eu tô viajando aqui num tanto de coisa, porque tem... Qual que é o dilema que eu tô agora? Eu queria continuar ainda mais nesse bloco, porém, acho que tem um lado legal aí que a gente até não conversou, só deu spoiler aqui, que eu preciso perguntar, que uma vez que você sai da operação, saiu ano passado? Eu saí ano passado. Eu vendi as ações 100% ano passado, quando nós fizemos a fusão da Paribem com a Índigo, que é uma multinacional francesa. Boa. Que inclusive é o que você falou, né? Quando você ficou grande, aí de fato teve Aí eu falei, então, lembra que você falou a gente voltar, mas aqui... Voltei. E essa multinacional já estava no Brasil. A gente estava disputando o mercado. Eu falo, cara, vamos parar de se matar, pelo amor de Deus, aí é muito melhor a gente estar junto do que separado. E fez sentido para as duas partes. Então foi um dia bom para todo mundo. Muito bom.
Cara, animal história e, de novo, teve um podcast que eu gravei aqui com meu amigo Rafael Reis, a gente falou que é o sucesso do dia pra noite de 10 anos. Eu diria 10, que na verdade o meu foram 19 anos, né? Eu aprendendo nesse setor duro aí. Quando eu comecei lá foi em 2001. Caramba. Bom, o que é o meu ponto aqui que eu não quero deixar de perguntar? Que é uma vez que você sai desse mundo aí, é isso aí, 2 décadas vivenciando uma dinâmica real, muito físico, né? Localizado e aí um tanto de gente e tal. Você encheu o saco de economia real e foi pra tech, vamos botar assim. Eu enchi o saco de ser dono de empresa e ter 5 mil funcionários na minha folha de pagamento. Eu não quero isso nunca mais na minha vida. Então, assim, eu não tenho desejo nenhum de montar uma empresa para ter uma série de filiais, para ter um monte de funcionário, para ser empresa de bilhão, que vai faturar 500 milhões por ano, que vai ter operação em 20 países. Eu não quero nada disso. As cicatrizes e meu legado de aprendizado foram suficientes para mim, somado ao dinheiro que eu ganhei, para dizer, beleza, eu quero tocar minha vida de uma outra maneira. Perfeito. Que escolhas foram essas que eu fiz? A primeira foi de me posicionar como conselheiro de empresa. Eu falei, tudo que eu aprendi, eu gostaria de ajudar os outros da mesma maneira que eu fui ajudado quando o conselho de administração eu tive na minha empresa. Então esse foi o primeiro posicionamento que eu tive desde 2017. E é uma cachaça, porque eu aprendo teses alheias. Exatamente. Saúde, tecnologia, educação, serviço financeiro, construção civil, economia real, tem que ter economia real, né? Logística, e-commerce. Então isso é bacana porque você interage com vários funcionários de várias regiões, vários empresários diferentes de regiões do país. E a segunda, cara, de entrar no universo de tecnologia, primeiro foi a vontade de entrar em um negócio completamente diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Perfeito. Com uma visão de uma empresa que poderia ser um conceito de startup enxuta, para não ter encheção de saco de ter 300 funcionários liderando debaixo de mim. Eu tenho uma empresa enxuta. 2, que não tivesse necessidade de ter investidor. 3, que fosse uma geradora de caixa no médio prazo. Esses foram os bullets que eu tracei premissas na minha... ali, né? Falei, é isso que eu quero. O resto que eu não quero, eu já sei tudo. Legal. O que tem sido... Vamos botar assim... O que você aproveita dos seus outros aprendizados? Eu acho que até a definição de premissas é um bom começo. E onde você está tomando porrada agora? Um monte de lugar. Cara, assim, quando eu montei startup, aí de novo, né? Vários erros. Primeiro que eu montei a empresa sem ter um CTO como sócio. Fui parar em software house. Me fudi pra caralho. Se você tivesse me perguntado, eu te contava antes. Você não precisava. Obrigado. Não perguntei. Exato. Eu tinha um sócio que era um cara de growth, um cara que me trouxe a ideia de um benchmark de um player europeu, vou copiar e colar a tese no Brasil, porque não tem ninguém fazendo aqui e vou fazer do meu jeito. Essa era a ideia. Então, a diligência eu fiz. Tá bom. As premissas para o negócio parar de pé, eu montei. Pedi ajuda de fora para montar os indicadores dos KPIs, LTV, CAC, como eles pararam de pé. Eu fiz tudo isso aí. Aí na parte de tecnologia, que a gente achava que ia ser super simples, porque era um negócio super ridículo, eu e meu sócio falando, isso aqui é software house e tal, cara. Foi o nosso primeiro grande erro que me consumiu quase 1 ano e meio de tempo e dinheiro perdido. Então esse foi o primeiro erro. O segundo foi, cara, depois que eu faço isso, como que eu valido o MVP? Fiz o MVP todo errado, não validando com as premissas corretas, não fazendo a parte de growth minimamente com um posicionamento correto. E terceiro, o meu sócio de growth pulou fora porque ele tinha uma empresa para tocar e falou, cara, agora você está sozinho aí porque eu não tenho conta. Então eu fiquei sozinho, sem entender nada de growth, sem entender nada de tech, apenas como um cara de negócio, botando meu próprio dinheiro na tese. Então esse foi o meu segundo erro. O terceiro foi, cara, me fudi pra caralho para achar gente de tecnologia, para arrumar sócio, e eu não estava afim de pagar salário obsceno de CTO. Sim, Então, assim, achar um cara que topasse vir pela ideia, pela tese, com plano de veste, com salário baixo, foi muito foda e eu perdi muito tempo nessa incursão. Por que eu perdi muito tempo nisso? Porque eu não quis arrumar investidor para sanear um time e queimando caixa desde o início. Foi uma escolha consciente que eu fiz. Falei, cara, eu não vou fazer aqui um seed, botar dinheiro do zero praticamente num PowerPoint aqui, com um mínimo de MVP validado, para esse dinheiro custear todo o time, como a maioria das empresas faz. Eu falei, cara, eu não quero por esse caminho. Eu quero por outro caminho de testar do meu jeito. Mas eu paguei preço e tempo para poder aprender. Exato. Então me fudi aí, parte 2. Parte 3 CTO como sócio,
cara de growth como sócio que você conhece, premissas na mesa, relatório, indicador, enxergando a empresa, crescendo. Aí vem um negócio que eu não previ chamado churn. O churn é muito maior do que a gente imaginou, porque o negócio que a gente montou, cara, é um público muito específico de classe D e E, com rating de cartão de crédito baixo, que não renova a transação e é bypasseiro por natureza, fraude. É o cara que não está afim de assinar o Globoplay, compartilha uma vaga lá e quer ganhar um por fora da plataforma. Então, reter esse cara tá foda pra caralho. Então, entre aspas, descobrimos depois de meses rodando que fala, cara, não é esse perfil de cliente que a gente quer aqui, porque esse cara não fica num LTV de 8 meses. Esse cara tá ficando 30 dias, 40 dias e sobrecarregando meu suporte de problema, com problema de fraude. Então, assim, essa é a minha grande dor do momento. Meu CPA é equilibrado, o custo de aquisição é ok, mas o meu churn tá me fodendo e o LTV tá longe de ser o ideal. Então, assim, eu tô custeando um time, tô custeando as ações, tô de saco cheio de ficar pagando essa conta sozinho. E, cara, agora a gente está no all-in de acertar a premissa de perfil de cliente. Exatamente. A gente rodou na nossa base e falou, cara, qual é o perfil de público que está dando certo? Ah, esse perfil aqui está dando certo. Está 6 meses com a gente. Cara, vamos focar nesse tipo de base. Foda-se que o CPA vai ser maior. Não tem problema, esse cara vai se pagar. Exatamente. Eu estou aprendendo isso agora. Eu não te liguei antes. Não ligou. tem uma aula que eu tenho, aí tem um... Eu vou te mandar, vai ser bem interessante. Tem um curso dentro do GLA, olha que beleza, levantou a bola para fazer o Jabazex aqui do podcast, que chama Data Growth, que é achando as alavancas de crescimento a partir dos dados. E uma das primeiras análises que eu falo é a análise dos outliers, dos melhores e dos piores. Por quê? A média é uma grande burrice, né? Porque você pega o cara bom puxa pra baixo, o cara ruim puxa pra cima e tal. Quando você começa a conhecer esses extremos, e aí você vê o que os melhores têm em comum entre eles e diferente do resto, o que os piores têm em comum entre eles e diferente do resto e tal. E aí pode ser aspectos demográficos, pode ser aspectos comportamentais, né, de uso do produto. O cara usou essa funcionalidade, não essa, enfim e tal. Enfim. E aí você cria essas hipóteses de, cara, será que eu consigo, então, trazer gente ou com este perfil parecido ou com um comportamento XYZ, né? E eu conto uma história do Merlin, que foi como a gente descobriu um pouco da nossa persona, que foi bem interessante, que também faz parte desse exercício, que foi, eu já contei aqui no podcast, se você já ouviu, você vai ouvir de novo, porque você não ouviu, vai ouvir. Que é, cara, a gente fez um MVP, eu tinha já a comunidade do GLA, então já tinha uma audiência ali para eu testar o negócio. E aí eu falei assim, cara, o Merlin, por definição, ele é muito flexível, né? Dá pra fazer muita coisa. Isso é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Pra você explicar pro cara que dá pra fazer e tal. A gente falou assim, vamos botar o Merlin na mão de um tanto de gente. A gente vê os melhores, né? Vou seguir a minha própria tese aqui. E eu vou ver o caso de uso. Tipo, quem que é esse cara e pra que ele tá usando o Merlin, né? Ah, é pra qualificar lead, é pra isso, é pra aquilo, enfim. Beleza. Cara, a gente fez isso, olhou os melhores, né? Quem tava usando mais o produto. Não era quem pagava, porque a gente não cobrava ainda. E cada um usava pra uma merda de uma coisa. Eu falei, puta que bosta. Aí eu falei, não, vamos mais a fundo. A gente começou a conversar com a galera. Aí a gente sacou qual que era a dor principal. A dor do cara não era qualificar o lead ou fazer tal coisa. A dor, pelo menos desse cara que estava usando, era: eu não quero depender do meu time de desenvolvimento para fazer as coisas. Certo. Independente de que coisa é essa. E aí a gente chega na nossa persona, que a gente falou que é o gambiarreiro profissional. Fala assim, cara, é o profissional de marketing growth que quer fazer as coisas e não quer depender do time de desenvolvimento para fazer seus testes e tal. Você sabe exatamente o sofrimento que é depender do time de tech. Quando a gente acerta esse discurso e aí acerta a persona, cara, aí muda o jogo. Então esse lance que você está falando aí de realmente descobrir e aí ajustar o produto, inclusive, para esse público, porque às vezes a gente tenta mudar o produto baseado em todo mundo. Exato. E é uma merda, né? Porque o cara paga pouco, reclama muito e ainda fica pedindo coisa, e mesmo que você bote a coisa, ele não vai pagar mais. A gente rodou a pesquisa para a nossa base ideal e a resposta foi positiva, que mais de 70% respondeu que, cara, eu não ficaria sem Amigu. Eu estou feliz aqui e a gente não perguntou se eu cobrar 3 meses adiantado, você pagaria?
Eles responderam que pagariam. Porque eu estou validando algumas outras hipóteses. Sim. Então, assim, eu sei a base de usuário que eu não quero. Exato. Essa está mapeada. No campo das hipóteses, a gente acha que sabe a base que a gente quer. O que a gente está testando agora com o Growth? E olhando porta para dentro. Esse público novo que está entrando, como é que é a usabilidade, qual que é o engajamento, qual que é o churn desse cara. E eu centralizei tudo no suporte para lidar com ele no momento de saída. Então, eu estou fazendo um teste agora que pra qualquer cliente que quiser sair por N motivo vai ter que falar com o suporte, mesmo que tenha uma fricção, o cara fique puto, para pelo menos eu colher ali um depoimento ao vivo e a cores de por que o cara está indo embora, para eu diagnosticar o que é fraude, o que é insatisfação, porque um questionário frio que ele preenche no momento de saída não necessariamente é a resposta real do problema que ele está tendo, porque o cara escolhe aleatoriamente o motivo e vai embora. Né? O que me deixa animado é que lá fora, na Europa, os dois players se deram muito bem. Eu sei que o público europeu é completamente diferente do brasileiro, mas eles resolvem a mesma dor. Perfeito. Do problema daqui. Como o Brasil, entre aspas, tem muito mais fraude, eu estou tropicalizando o meu público para achar essa via de crescimento. Se eu achar agora o público que realmente chegue e fique, aí eu acho que a gente tem um caminho de conseguir crescer de maneira organizada e sustentável para ter uma base no LTV de 6 a 8 meses. Hipóteses. O ponto é, esse jogo, assim, qual que é o benefício, né? Esse jogo que você está jogando, ele é muito mais rápido. Então você aprende mais rápido, faz mais rápido e tal. E, por exemplo, antes você falou que demorava 8, 10 meses para fechar um contrato. Meu filho, hoje em 15 dias você descobre se você trouxe, se não trouxe, deu certo, se deu errado. 15 dias. Se você aproveita, tipo, consegue ter a inteligência, o processo e até grana, porque às vezes, né, demora o processo, essa dinâmica até do B2C ela é boa pelo volume mesmo, pelo volume, pelas coisas. Então, antes você brigava muito tempo para ter um ticket alto. Agora é o contrário. É o contrário. Eu brigo para ter um ticket baixo com recorrência. Para ele ficar. Para ele ficar com recorrência e que ele me indique mais cliente, porque aí baixa o custo de aquisição. O CAC. Exato. Assim, olha como eu mudei completamente de dinâmica de setor. E aí, de novo, mais de 3 anos aprendendo isso para eu ter uma discussão com você sobre growth. Quem era eu para poder ter qualquer dinâmica aqui de interação sobre melhores práticas de engajamento com o cliente? Então, assim, foi uma cachaça que me custou dinheiro para poder aprender. Ensinamentos que eu tenho na minha própria empresa que eu levo para outras que estão passando dores semelhantes e eu trago as minhas próprias cicatrizes para poder ajudar. E para entre a cruz e a espada cara, ou esse negócio ele vai crescer de maneira sustentável, ou eu paro ele porque eu não quero arrumar investidor para queimar um trolhão de dinheiro para entrar no mesmo looping. Eu conheço essa dinâmica de investidor e assim, barra quase todo sempre, o startupeiro no final ele sai com pouco dinheiro depois de muitos anos de trabalho. Então esse caminho eu nem preciso percorrer. Então eu vou dar esse check, não, cara, isso aí para mim não vai rolar. Mas é engraçado, porque você fala das premissas e das cicatrizes, né? Eu tenho as minhas também, né? E aí, de produto, de negócio, então, por exemplo, cara, o B2C não me apetece. Já começa por aí. O B2B, aí, pra mim, é um jogo de margem muito alta. Certo. O ticket até é um negócio, dá pra gente negociar. A margem, não. Tá. Porque a minha premissa, tá? Minhas vontades e tal. Então, por exemplo, hoje o Merlin ele começou, agora a gente aumentou bem, com um ticket médio ali de R$120 por mês. Então, puta de um trabalho para uma empresa pagar R$120. Uma mixaria. Beleza. Só que hoje lá a gente tem uma margem bruta de uns 90%. Maravilha. Então a gente falou, cara, se a gente acerta a mão nesse negócio, ou seja, eu consigo ter um jogo desse de eficiência aqui, vai ser bom. O produto Merlin tem uma tendência à retenção boa. Ok. Porque uma vez que você fez o setup e está pingando coisas para você, seja chat, lead, e principalmente que a gente viu, se ele tem integração, ou seja, se ele pega aquele dado e manda aquele dado para algum lugar, a retenção aumenta mais ainda. E aí tem a outra dinâmica do SaaS, que é aumento do ticket médio ao longo do tempo. Porque o SaaS é uma composição de ticket médio e tempo que você fica. Se você aumenta tempo, aumenta o ticket médio, quando você multiplica isso, e aí uma margem boa, aí vai lá pro céu. Então, hoje, as minhas premissas, elas são
também muito, muito fortes, dado o jogo que eu sei jogar, né? E tudo mais. Ou parte eu sei, parte eu tô aprendendo. Mas só de fazer isso, cara, você já limpa um tanto de coisa, tira um tanto de. Ah, mas tal ideia seria legal. Uma das ideias é uma solução pontual. Cara, não é recorrente, então não quero. Ah, mas poderia cobrar, sei lá, R$ 2.000. Cara, mas não é recorrente. Aí vira business de consultoria. Vira, aí você tem que construir umas coisas, camada de serviço e tal. Então, eu acho que esse ponto aí que você trouxe, de novo, tem os prós e contras de tudo, não tem jeito. Mas eu acho que é um jogo divertido aí. Aí, no mínimo, para você criar uma casca boa. Aí pode ser que o negócio não vire como você quer. Aí é uma outra escolha. Né? Eu até pensei em crescer via B2B2C com provedor de internet de cidade pequena e média. Porque eu mapeei que é uma dor de um ISP, que o cara... Eles têm retenção complicada também. Exato. Eu falei, cara, eu te dou a vaga do Netflix, você dá para o teu cliente e você me paga aqui essa vaga. Só que o provedor de internet é a empresa de dono do interior. Esse cara, para negociar com você e fazer um onboard, 8, 10 meses de loop no ciclo de venda. Falei, começa cara, tudo de novo, né? Tudo de novo. Falei, não, obrigado. Não é plug and play. Então, assim, estou no meu B2Czão aqui, achando que podemos acertar a mão no perfil de um cara que é mais fiel à experiência que ele está tendo de preço, serviço que ele quer assinar. Eu concordo com você que B2B, quando eu olho uma tese de startup, quando é B2C, eu também falo, caralho. Não, pô, a B2B, beleza. Aí eu acho que a questão de ticket é um ponto de moderação aí, né? Para ter o negócio do volume. E no seu caso específico da Merlin, eu como cliente consumidor, porque lá a gente usa vocês, e de fato, cara, a gente nunca imaginou tirar a Merlin, e a gente não estou nem falando do ponto de vista de produto, que, cara, já está funcionando, está conveniente, exato. eu já estou lá, trocar da trabalho, teste, vou trocar para quê? Aí Aí não tem integração com o SAP, foda-se, cara, mas tem outra entrega de tanto de coisa aqui que eu vou mexer nisso para quê? Então, assim, o seu conceito, no ponto de vista prático, faz sentido, você está falando com um cliente tomador de serviço. Estou lhe respondendo sem isenção nenhuma de... Não, e é bom, porque o que a gente vê, os churns que a gente tem, é o cara que nem fez nada. Perfeito. Entendeu? Tipo, porque depois que ele fez ali, é o que você falou. O cara falou, cara, porra, eu tenho tanto problema pra resolver, eu não quero... Não vou tirar. Não vou tirar, exatamente. Tá funcionando, tá rodando, foi fácil, eu preciso do meu time de dev pra quase nada, né? Então, porra. Exatamente. Essa é a filosofia. Você foi numa dor focal ali, não preciso do time de dev. Cara, eu xingo meu time de dev todo dia. Exato. Sprint de 10 dias pra entregar a tua coisa. Vai tomar no cu, meu irmão. Porra, tá maluco? Assim. Cara, eu não sabia que startup era tão difícil assim. Eu achei que ia ser menos difícil, velho. Cara, esse é um episódio à parte, porque tem... Cara, o que é uma parada que aí entra no lance da vantagem competitiva ali que você falou. Cara, o que é difícil é que esse mercado, como ele tá hypado, ou você tem que estar hypado também, certo. Ou é muito difícil, velho. É muito difícil. E aí eu tenho um benefício, e aí eu capitalizo isso ao máximo, que o fato de, criar conteúdo e ter a comunidade, não sei o que e tal. Cara, assim, hoje... e aí a tese do produto ela é muito, muito interessante no sentido de... para quem usa e gosta, é um produto legal de usar. O Merlin é um produto legal. Se é um produto legal, e aí a gente eu tô com uma estratégia agora que é pegar os burro velho cansado. Certo. Que é tipo assim, é o cara que não quer jogar o jogo de VC de novo. Beleza. Então tô pegando uma galera sênior, já trouxe 2, um pro Gelião, um pro Merlin. Vou trazer, tô negociando um outro aí. E o que chama a atenção do cara? Cara, eu quero crescer direitinho, tal. Só como a gente já tem aí sim a experiência em produto e tech, não estamos cometendo vários erros que a gente já aprendeu. Então, quando eu falo da tese do que eu tô querendo, das duas, ou o cara se apaixona ou ele foge logo, porque Perfeito. não tem meio do caminho mais ali na parada. É o que eu acho que mais me ajuda hoje, sinceramente. É ter um contexto sexy. Seja produto, mercado, o jeito que a gente cresce e tal. Se vai dar certo ou não, vai ser um problema do futuro. Mas pelo menos isso hoje é o que mais me ajuda. Porque isso, velho, é muito sofrimento. Achar gente boa e que fica, cara. Porque como assim, mesmo o mercado tendo dado uma corrigida ali... Os superstars continuam
Difícil também. Eu vou te falar que no meu caso, na formação do time que eu tenho hoje, eu acho que 80% do motivo de eles estarem lá não é nem pela empresa, é por minha causa. É isso aí. Porque na minha trajetória de economia real, eles pensaram assim, pô, esse cara já acertou a mão no negócio aqui. Exato. Vamos dar um crédito que talvez eles acertem, vou gastar meu tempo e esforço para estar aqui. E é um jogo honesto, tá? Tá na mesa, cara, pode ser, dá certo. Eu tenho uma máxima em tecnologia que eu aprendi, que é máxima que na minha cabeça, para mim é o seguinte, quando um cara de negócio junta com um cara de tecnologia, um cara de produto, esses três caras se juntam para montar uma startup, acho que a chance de dar errado diminui bastante. Essas cabeças pensantes aí com suas experiências. Eu não estou falando de ser superstar de porra nenhuma, até porque eu até sou um pouco avesso a isso no sentido de estrelismo, né? Para mim, entrega de trabalho e muita experiência, tá errado um bocado, não estou nem aí se ganhou dinheiro ou não. Aprendeu? Para não repetir de novo, maravilha, isso tem um valor do caralho. E se vai na humildade. Eu vou até aqui, eu quero aprender com o resto do time e vou reter os melhores talentos porque tá todo mundo imbuído aqui na missão da empresa. Aí eu acho que tem uma chance de ter um caminho melhor. O jogo na prática a probabilidade mesmo é de não dar certo. Perfeito. E aí você vai reduzindo isso quando você vai trazendo uma série de elementos. Experiência é uma. Cara, dinheiro é outra quando você não está tendo que vender o almoço para comprar janta. Perfeito. Você pode tomar decisões com mais calma. Um bom time, um time experiente, muitas vezes um time comprado. Então, assim, tanto no GLA quanto no Merlin, a gente tem, assim, praticamente todas as pessoas estão compradas, são talentos ali que a gente entende que dá para desenvolver bastante. Relação super transparente, os dois lados se investindo, né? E show de bola. E aí, se vai dar certo ou não, tal, cara, não sei, a gente só tá reduzindo a probabilidade de dar errado, e aí pode ser que... A Merlin já tem quanto tempo? Desde do vamos fazer até hoje, 2,5. Ok. De venda, produto na rua, 1,5. A gente tem um tempinho aí. É. Você já tem uma série de indicadores e elementos aí para onde você deve estar indo. A gente fez um exercício agora de... A gente também não tem a ótica do investidor e tal, mas a gente fez o exercício de construir o deck. Ok. Pela narrativa, números, diligência, governança, disciplina. Então é engraçado, porque ninguém nunca viu esse deck. A gente tá... Para não falar que ninguém viu, o único cara que viu foi o cara que a gente tá tentando trazer agora. E foi muito legal até porque eu falei assim, cara, e aí? Deixa eu botar em prova se isso aqui tá sexy enough, sabe? Tá interessante, assim, foi um exercício... Esse teste que você está fazendo é o melhor que você pode fazer, porque você não está propositalmente escutando o mercado, você construiu um material de um alicerce que você vem de aprendizado, você que testa, na nossa narrativa precisa estar boa, né? Você pede feedback do material que você montou, que a melhor coisa que tem, cara, não é pedir dinheiro, é pedir feedback. Exato. Cara, e eu faço isso com a minha, eu sento com os caras de VC, e falo, velho, eu tô com esse gato net aqui. O que você acha dessa porra aqui? Ó, esses são os meus problemas, é pra onde eu tô indo. O que você acha? Eu não quero saber se você pode dar dinheiro, não. Eu quero saber a tua opinião, cara. Ele, pô, vou ver, aí eu anoto no meu livrinho, volto pra casa e falo, pô, entendi. E às vezes são opiniões completamente contraditórias e conflitantes, não tem problema. Mas eu tô fazendo meu book aqui de aprendizado e montando meu pitch deck interno. Exato. E aí, se vier para ter investidor ou não, de uma outra premissa, de uma outra dinâmica, naturalmente, aí o cenário é muito menos difícil, né? Muito foda. Cara, que papo massa. Nós já passamos muito do tempo aqui. Eu não sei nem que oração, mas beleza. Eu queria terminar, pelo menos, pô, obrigado demais assim, pelo papo. Agradeço, achei muito bom, muito divertido, muito aprendizado. Eu quero terminar da forma que a gente sempre termina, que é pedindo recomendação de 3 conteúdos que podem ajudar as pessoas. E aqui o conteúdo pode ser aula, livro, curso, como pode ser até alguém. Pô, eu gosto do fulano, segue fulano e tal. Mas 3 recomendações que você acha que teve um impacto em você, seja pessoalmente, profissionalmente, enfim. Porra, tá bom. Eu vou recomendar 3 coisas diferentes que... Primeiro, tem um livro, que é meu livro de cabeceira, que é do samurai chamado Musashi. São 3 livros aqui. Por que eu sempre recomendo esse livro? Porque é a história de, entre aspas, um espadachim de madeira que achava que sabia tudo e não sabia porra nenhuma. E foi a duras penas aprendendo ali até se tornar um samurai de verdade. Né? Até a sua morte e de como ele morreu. Então essa é para mim uma
Mas Musashi é o nome do livro ou o nome do É autor? o nome do livro. Ah, do livro. Tá. Do livro. Musashi. A segunda é sobre conteúdo. O que é que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir pessoas que sempre falam em longo prazo. Independente se o cara é da economia real e da tecnologia. Então, no YouTube, eu sempre acho discursos do Warren Buffett, quando ele faz lá a declaração anual para os investidores em Omaha, na sede dele. Cara, ele tem sempre frases que me marcam para sempre. Porque no final do dia, a gente está falando de negócio, está falando de dinheiro, está falando de tese, de tomada de risco. De tudo. Ele está sempre dando um ensinamento para mim que é fundamental e muito importante. Sobre evento, o que eu gosto muito de fazer, que não é evento, uma vez por ano, eu tiro para ir estudar o ecossistema de um país e ir nele profundamente. Então, para mim, todo startupeiro, uma vez por ano, tem que ir para o Vale do Silício. Não é para ir oba-oba, nem para evento, não. É para visitar outros empreendedores que estão lá, de várias dinâmicas diferentes, e ouvindo esses caras contando as suas teses. Mas, cara, não é vídeo chamada daqui, não. Vai lá, vai sentir, vai respirar. 2, vai em Israel. 3, vai na China. Tem que ir, brother. 2015, quando eu fui a primeira vez pro Vale, eu falei, cara, eu preciso todo ano vir aqui de novo. Essa foi uma recorde de 2015. E aí, eu vi um podcast, não lembro quem foi, que falou assim, cara, você gosta de tech, você precisa conhecer a China. E aí eu não fui ainda. E mesma coisa Israel. Mesma coisa, são os 3 lugares. E aí Israel eu tô planejando ano que vem. Vamos ver se... De repente a gente vai junto. Boa. Porque essa tá no meu do wishlist do ano que vem. Eu tenho um amigo aqui, o Tom, nosso aluno aqui, nosso amigo aqui. Ele tem boas conexões lá. Ele já falou que ele vai ajeitar. Então eu vou cobrar ele. É maravilhoso essa experiência, viu? Essa troca sem interesse, mas no intuito de aprender. E tá ali, cara, sanguessuga, aprendendo, anotando um caderninho e volta para casa, assim. Eu adoro essa dinâmica, para mim. Eu acho... recomendação máxima. Cara, uma vez... Não, puta, tá estendendo, mas paciência, vai. Eu tava lá no Vale uma vez, e aí eu tava numa mesa, assim, com algumas pessoas, e aí conversa vai, conversa vem, o empreendedor, ele tinha um software para clínicas e hospitais. Certo. Né? E aí ele começou focando muito... Bom, ele não começou isso, mas ele tinha focado muito no último período em vender para as universidades. Toda universidade tem a sua infra de saúde e tal, né? E aí ele dominou, acho que praticamente tudo. Harvard, Stanford, todas as famosinhas era dele lá. E depois ele falou que ele estava expandindo e tal. E eu perguntei, e aí, cara, qual foi seu principal canal? Como você cresceu tanto? Ele, Cold Mail. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Aí ele me explicou o jogo. E, cara, de novo, sem genialidade, porém um trabalho ali bem feito, só que tinha alguns requintes de sofisticação ali no meio do caminho, né? Tinha uns detalhes ali. E aí, por exemplo, eu achei muito foda. Ele falou assim, ó, quando o lead chegava numa determinada etapa do meu processo lá na Salesforce, estava integrado com uma empresa que só faz isso, que manda carta à mão. Caralho. Essa empresa estava integrada com o Salesforce. E isso foi um exemplo que ele deu disso. O processo, teoricamente, assim, é o mesmo de todo mundo. Mas ele foi encontrando os elementos e em algumas etapas ali do processo de vendas dele. Então, o lead passava da etapa 1 para 2, por exemplo, no Salesforce, tinha uma integração, trigava a empresa, já tinha, e aí já ia as informações do cara, do nome da empresa, saía a cartinha à mão lá. E eu falei assim, pô, velho, é isso, às vezes a gente tá pirando no ultra sofisticado do tech, do ads, do não sei o quê. O cara foi lá na essência da coisa, entendeu que para aquele público dele, aquele era um negócio importante, cartinha. Fez teste, provavelmente as primeiras ele fez na mão, depois viu, automatizou e show de bola. Então, acho incrível. E a gente, até para tirar um pouco também da síndrome de vira-lata, né? De entender algumas coisas que os caras fazem bem, e às vezes coisas que a gente pode fazer também. Velho, muito foda. Pelo amor de Deus, se eu gastar mais do seu tempo aqui, o boleto vai ser muito caro. Cara, obrigado, velho. Adorei o papo de verdade. Muito bom. Valeu, galera. Até a próxima.